Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, Mayombe, escrito pelo Pepe Tela. O Pepe Tela, gente, é um escritor angolano e lá na Angola se fala a língua portuguesa, é a língua original do país. Portanto, isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem contato com a obra original e não com uma tradução. A conclusão dessa obra ocorreu em 1971, mas a sua publicação foi acontecer apenas em 1980. A obra toda tem como contexto histórico a Guerra da Independência da Angola, e essa independência ocorreu de 1961 até 1974. Então vamos lá, vamos prestar atenção nessas datas, tá? Então a guerra aconteceu de 1961 até 1974. Portanto, quando o Pepe Tela concluiu essa obra aqui, a guerra ainda estava acontecendo, porque ele concluiu a obra em 1971 e a guerra terminou em 1974. E a publicação do livro só ocorreu após o término da guerra em 1980. Nós temos aqui também, gente, como local, como espaço da história, a floresta de Mayombe, por isso que recebe esse nome. E tem também um segundo espaço, que é a cidade de Dolísia, uma cidade próxima à floresta de Mayombe. O narrador é em terceira pessoa, mas não no livro todo. Nós temos aqui uma narrativa polifônica. O que é isso, professora, narrativa polifônica? É porque, às vezes, uma personagem da história acaba tomando o lugar do narrador e narra um pedacinho da história, tá? Então, ela começa a narrar, depois ela para de narrar e volta, então, o narrador em terceira pessoa. Ai, ai, ai. Bem, só que essa divisão, gente, é muito clara, tá bom? Por quê? Porque quando o narrador, né, quando a personagem começa a narrar em primeira pessoa, ela faz uma quebra e ela fala assim: eu, narrador, sou teoria. O teoria, por exemplo, é o nome de uma personagem. Então, a partir dessa fala, entra então o narrador em primeira pessoa, tá bom? Então fica muito clara essa divisão. Aqui nessa história também, os guerrilheiros acabam sendo o centro, acabam sendo os personagens principais de toda a narrativa. Os guerrilheiros, eles participam de um movimento chamado MPLA. MPLA é a sigla de Movimento Popular pela Libertação da Angola. Só que aqui o Pepe Tela não mostra os guerrilheiros apenas como guerrilheiros, né, como luta. Vai mostrar também esse lado humano, o sentimento, as dores de cada um deles. Então é muito interessante. O livro, gente, ele é dividido em 5 capítulos e a partir de agora eu vou fazer um breve resumo de cada um desses capítulos, tá? Capítulo 1, a missão. Aqui nesse capítulo vai mostrar quem são esses guerrilheiros. Eram pessoas que lutavam pela libertação da Angola. Por que pela libertação da Angola? Porque Angola era a colônia de Portugal, parecido com o Brasil, né? Angola, colônia de Portugal, então esses guerrilheiros estão lutando contra o governo português. Só que esses guerrilheiros, além de lutar contra o governo português, eles tinham um outro problema, que era a própria população angolana. Porque a população angolana tinha medo dos portugueses, né? Porque os portugueses acabavam dando trabalho e acabavam ajudando um pouquinho, sabe? Dando algumas migalhas para a população, então a população acabava ficando do lado do governo e não dos guerrilheiros. Então esse era um outro problema que os guerrilheiros enfrentavam. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é que durante todo o livro os portugueses são chamados de tugas. E por que tugas, né? Vem de Portugas. Era uma forma pejorativa de chamar os guerrilheiros. Vamos então para a história do primeiro capítulo, chamado A Missão. Então eles tinham uma missão. Qual era essa missão? Essa missão era ir até um campo de trabalho. Lá nesse campo de trabalho eles cortavam madeira. Quem cortava madeira? A população da Angola. Tá? Então a população da Angola é explorada, porque era uma colônia, né? Eles faziam um trabalho pesado de fazer todo o corte da madeira. E os portugueses pegavam aquela madeira e enriqueciam com a madeira. Muito parecida com a história do Brasil, né? Pois é, isso acontecia lá na Angola também. Então eles tinham que ir até esse campo de trabalho, captar
capturar os trabalhadores, foi o que eles fizeram, tá? Eles chegaram nesse campo de trabalho, eles capturaram os trabalhadores, mas eles tinham todo o cuidado de não maltratar os trabalhadores. Eles não queriam, pelo contrário, eles queriam tratar muito bem, porque eles queriam mostrar para a população da Angola, porque já que esses trabalhadores eram angolanos, eles queriam mostrar para essa população que eles eram bonzinhos, né? Eles estavam do lado do bem, os portugueses que eram os exploradores. Então eles foram até esse campo, pegaram os trabalhadores, capturaram os trabalhadores, mas sempre tratando eles todos assim muito bem, né, com muito cuidado, e faziam um trabalho de convencimento. Então eles sentaram lá todos os trabalhadores e deram um sermão, né, falando: olha, prestem atenção, vocês ganham quanto por dia? Ah, ganha X. Tá, só que por todo esse trabalho que vocês fazem, o governo português está ganhando 10 vezes mais, então vocês estão sendo explorados, não tá certo, e coisa e tal. Então eles faziam todo esse trabalho de convencimento, então nesse capítulo 1 vai mostrar esse trabalho. É claro que, gente, vai ter luta, tá bom? A história é bem dinâmica, tem muita conversa, né, muito diálogo, então é uma história muito dinâmica, tá bom? Eu tô contando aqui de uma forma bem breve e resumida também. Um outro fato importante aqui do capítulo 1 foi o roubo de um dinheiro. Um dos trabalhadores tinha um dinheiro no bolso e um guerrilheiro chamado Ingratidão que roubou esse dinheiro, tá? Então, o comandante, ele era completamente contra essa exploração, porque ele acreditava assim: bem, os portugueses são exploradores, nós não podemos ser, a gente precisa mostrar que nós estamos fazendo bem. Então, o comandante fez questão de devolver esse dinheiro para o trabalhador e eles acabaram, inclusive, prendendo o Ingratidão, tá? Porque ele fez algo errado. Capítulo 2, a base. A base estava na floresta de Mayombe, onde os guerrilheiros ficavam. E na cidade de Dolize, que era o outro espaço, ficava o comando do movimento. E o comandante, né, o chefe desse movimento era o André. E o André, o que ele fez? Ele enviou para a base novos guerrilheiros, assim, completamente inexperientes, bem novos. E eles estavam passando por um grande problema lá na base, que era um problema da fome. Eles não tinham, era um movimento popular, gente. Eles não tinham dinheiro para comprar comida. E o comando não enviava dinheiro. Então, o que aconteceu aqui? O comissário, lá dentro da base tinha um comandante e o segundo era o comissário. Esse comissário ficou responsável por ir até a cidade e pedir dinheiro para o André. Foi o que ele fez. Chegou lá, pediu dinheiro para o André e o André disse que não tinha dinheiro. Só que o comissário ficou muito bravo porque ele viu o quanto o André gastava dinheiro. Pois é, o André ele gastava com jantares, ele ficava andando com jipe, então gastava horrores de gasolina, né? Andava pela cidade toda com jipe. E além disso, ele subornou o comissário com 500 francos, que era a moeda do local, né? Por que ele subornou? Pro comissário ficar quieto, porque o comissário estava insistindo, viu? Manda dinheiro pra base, manda dinheiro pra base. Ó, toma aqui 500 francos, né? E vai comprar alguma coisa que você queira. Só que o comissário, gente, ele era um homem extremamente correto e do bem. Então, o que ele fez com esses 500 francos? Ele foi lá e comprou comida pra base e foi embora muito bravo, tá? Uma outra personagem que aparece aqui no capítulo 2, que é muito importante, é a Ondina. Quem é a Ondina? A única mulher da história. A Ondina é a noiva do comissário, né? E aqui mostra que ela é uma mulher extremamente experiente e que ela não estava assim muito contente com esse noivo não, tá? E ela queria mais, tá bom? Capítulo 3, Ondina. Por que esse capítulo é todo dedicado a ela? Porque ela trai o comissário com quem? Com o maravilhoso André. Pois é, todo mundo fica sabendo, gente, todo mundo da cidade fica sabendo. O comissário tá lá na floresta de Mayombe, na base, então o que ela faz? Ela corre escrever uma cartinha e nessa carta ela conta da traição e já termina o relacionamento. Ela termina o relacionamento porque ela não quer mais ficar com o comissário. Apesar de gostar dele, né, de ter uma certa afeição por ele, ela sabe que ele não é suficiente para ela. O comissário é um homem infantil, um homem imaturo, um homem inexperiente e ela é toda madura, experiente. Ela quer um homem que a satisfaça, inclusive no âmbito sexual da coisa, né? E ela sabe que se ela continuar com o comissário, ela vai acabar caindo em traição novamente. Então ela já termina o relacionamento. Só que o comissário
ele então diz, né, que ele quer perdoar a Undina. Não, eu perdoo você. E a Undina, por sua vez, fala, não, mas eu não quero o seu perdão, porque eu quero mesmo finalizar, acabar com esse relacionamento. Capítulo 4, Surucucu. Nesse capítulo, gente, o comandante, tá? Não o comissário que é o noivo, lá o ex-noivo da Undina, tá? O comandante, ele teve que ir para Dolise para substituir o André. Por conta dessa traição, o André foi preso, tá? Porque ele não podia trair um membro, né, do próprio movimento. Então ele acabou sendo preso e o comandante então sai da base e vai assumir o lugar do André, temporariamente. O comissário acaba assumindo o lugar do comandante lá na base, tá? Bem, o que acontece? A Undina acaba se oferecendo para o comandante. O comandante já era um homem mais experiente, né? A Undina queria algo mais carnal. Então ela consegue isso com o comandante. Eles acabam tendo ali um breve relacionamento, tá? Um relacionamento completamente carnal, nada de amor, tá? Bem, então nesse capítulo aqui acontece uma invasão na base. O comandante está na cidade, lá na base, né, que está sendo comandada então pelo comissário, acontece uma invasão. Bem, chega um doidinho lá em Dolise falando, a base foi invadida, ouvimos tiros e tal. O comandante que estava ali na cidade, em poucos minutos ele acaba reunindo vários voluntários. Esses voluntários eram pessoas da população comum da Angola. Isso foi muito legal, porque em poucos minutos ele reuniu aproximadamente uns 30 homens. Isso mostra que o movimento estava conseguindo conquistar, né, ter aderência da população da Angola. Então eles se unem, o comandante mais aproximadamente ali 30 homens, e correm para a base, né, para ajudar a salvar a base dessa invasão. Só que quando eles chegam lá não tinha invasão nenhuma, gente. Esses tiros foi porque um dos guerrilheiros estava nadando num rio e apareceu uma surucucu, uma cobra, e ele começou a atirar na cobra, né, e acharam que era uma invasão. Então, na verdade, foi só um mal-entendido. Capítulo 5, a Moreira. Aqui no capítulo 5 acontece uma dança de cadeiras, tá? Eu vou tentar explicar porque talvez fique um pouco confuso. Porque assim, o André, ele tinha sido preso, o comandante saiu da base e foi substituir o André temporariamente, tá? Quem iria assumir o lugar definitivo do André era o Mundo Novo. O Mundo Novo era um dos guerrilheiros da base que iria então substituir o André, tá? O comissário, que é aquele ex-noivo da Undina, iria subir de cargo e iria assumir o lugar do comandante, tá? E o comandante que estava ali temporariamente assumindo o lugar do André, ele iria para um outro lugar completamente diferente. Será que ficou claro? É isso, tá? E ocorrer essa dança de cadeiras. O mais importante que acontece aqui no capítulo 5 é um novo ataque, um sangrento ataque, tá? Nesse ataque, o Lutamos, que era um dos guerrilheiros, morre. O comandante, ele estava na última luta dele, certo? Porque o comandante, ele iria para outro lugar, como eu falei para vocês. O comandante ali, na última luta com aquelas pessoas, ele viu o Lutamos morrer e ele viu que o comissário iria morrer também, né? Ele seria o próximo a ser atingido. Então, o que ele faz? Ele entra na frente do comissário para salvar o comissário. E aí o que acontece? O comandante morre também, tá? Então nesse ataque, duas personagens muito importantes morrem, o Lutamos e o comandante, né? E o comandante morre nos braços do comissário. Apesar desse relacionamento breve do comandante com a Undina, eles se gostavam muito, eles tinham um relacionamento muito bonito, tá? E por que esse capítulo chama A Moreira? Porque o livro termina com os dois, o Lutamos e o comandante, sendo enterrados no pé dessa moreira. Depois do capítulo 5, nós temos um epílogo. Nesse epílogo, o comandante assume o lugar do narrador, então ele começa a contar a história em primeira pessoa e ele mostra uma grande metamorfose. É como se ele, que era tão infantil, ingênuo, inexperiente, tivesse passado por uma transformação depois de todas essas dificuldades. Ele aprendeu com a vida, né, e amadureceu. Então o comandante, ele mostra que agora ele está num novo momento de vida mais maduro. Então é isso, pessoal, finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, é um livro delicioso e eu recomendo a leitura, tá bom? Beijão, tchau, tchau!